Aba RTV. Informação e missão sem fronteiras. Todos sejam muito bem-vindos à Aba RTV e mais um programa Missão Sem Fronteiras. Hoje vamos conversar sobre um tema muito interessante que por vezes causa determinadas confusões, algumas dúvidas no coração e na mente das pessoas, que é a justificação pela fé. Como nós vimos, foi necessário, através do entendimento que nós vamos obtendo através do estudo da palavra do nosso Senhor, foi necessário Cristo vir ao mundo, o Verbo se fez carne, para então salvar o homem do pecado e da morte e, ao mesmo tempo, revelar o amor de Deus através da sua vida, do seu ministério e sacrifício na cruz. Mas veja que nós paramos para observar acerca deste tema e muitas vezes nos perguntamos se não haveria um outro meio do homem se salvar. O homem não seria capaz de resolver o seu problema no que se refere ao pecado, no que se refere aos equívocos, a tudo que está condicionado neste mundo. Você verá então, através do estudo de hoje, da nossa reflexão, que realmente o homem é incapaz, é impossível ao homem alcançar a salvação por si mesmo. E como Deus, na sua imensa sabedoria, misericórdia e amor, realmente providenciou a solução completa para salvar a humanidade. Então veja como que através desse estudo nós vamos observar que, embora muitas pessoas tenham um entendimento diferente desse, nós veremos que é impossível, embora o esforço pessoal, a dedicação de cada irmão, o homem se salvar, salvar, alcançar a salvação por si mesmo. Nós vamos observar fundamentações bíblicas acerca desse tema, como a Bíblia revela realmente a incapacidade do ser humano para resolver a situação do pecado nas nossas vidas, em que nós nos vemos nessa condição como pecadores, embora tenhamos um bom coração, embora estejamos firmes na palavra do Senhor, em comunhão, não é mesmo? Com a palavra de Deus, desenvolvendo um relacionamento com o Pai. Veja que no que se refere à salvação, isso independe da nossa vontade, da nossa condição humana. Então a Bíblia apresenta realmente a condição do pecado do homem como algo realmente em que nós nos vemos incapazes. Há uma questão que é comentada acerca sobre tudo isso, que nos fala realmente que como que um morto, uma figura de linguagem, como que um morto poderia fazer para resolver a sua condição de morte? Como que nós, enquanto pecadores, poderíamos resolver essa questão nas nossas vidas? Sendo assim,
O desobediente não pode fazer nada para resolver o problema da sua desobediência. Veja que nós passamos a observar a nossa condição, inclusive, de dependência de Deus nas nossas vidas. O adúltero não pode resolver o seu problema, não encontra, uma solução para a sua vida de adúltero. O homicida não pode desfazer o seu ato que tirou a vida do próximo, do seu irmão, nessas condições. E é esta verdade que a Bíblia destaca quando diz que estamos mortos em delitos e pecados, e como que nós, enquanto seres humanos, criaturas, poderíamos sozinhos resolver essa questão. Isso se torna algo impossível, mas veja que através da sabedoria, da grandiosidade de Deus, realmente Ele nos apresenta uma solução diante da nossa incapacidade para resolver essa questão. A Bíblia revela a incapacidade do ser humano para resolver tudo isso. Então, gostaria de convidar a todos os nossos irmãos para que abram as suas Bíblias em Efésios. Vamos ler Efésios capítulo 2, lá no verso 1. Convido a todos para que nos acompanhem nessa leitura, para que nós possamos compreender no contexto da palavra do Senhor a importância de tudo isso nas nossas vidas, porque realmente nós temos uma fundamentação bíblica que esclarece tudo isso. Porque somos justificados pela fé, porque a nossa salvação depende da graça e não das nossas obras diante do mundo, diante de Deus. Então veja que em Efésios, lá no capítulo 2, você começa a leitura do capítulo em que nós observamos como ocorre essa passagem de uma vida de pecado para a salvação pela graça do nosso Senhor nas nossas vidas. Então veja que a palavra nos diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No versículo 5 ainda complementa dizendo o seguinte: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Muitas vezes existem até doutrinas que falam acerca de tudo isso, não é mesmo? Que nós poderíamos realmente salvar a nós mesmos através das boas obras que nós praticamos, desenvolvemos nas nossas vidas. Mas veja aqui, você ser um cristão, você desenvolver um bom trabalho, ser um ser humano melhor, desenvolver boas obras, frutos do Espírito Santo nas nossas vidas, enquanto cristão aqui neste mundo, diante das vicissitudes dessa vida, é uma consequência da tua condição de servo do nosso Senhor. Então veja que há uma diferença interessante de nós observarmos, que muitas vezes nós vemos irmãos que compreendem, têm esse entendimento, que realizando boas obras realmente terão um lugar reservado a princípio, ao lado do nosso Senhor no dia da glória. Mas veja que é a graça de Deus, e nós vamos compreender tudo isso, o que é a graça, do nosso Senhor, em que a Bíblia destaca quando diz, que nós estamos mortos em delitos e pecados, e ainda nos dá exemplos no que se refere a tudo isso. Como alguém que está morto poderia resolver a sua condição de morte? Então, veja que a partir desse
raciocínio que nós vamos desenvolver hoje, nós observamos que foi necessário realmente, não é mesmo? Cristo vir ao mundo para salvar o homem do pecado e da morte, através do seu trabalho missionário, através de tudo que desenvolveu nas nossas vidas enquanto esteve entre nós. Todos os exemplos que nos foram deixados através, e temos registros através das Escrituras Sagradas, de toda a palavra inspirada por Deus até os dias de hoje, como realmente nós observamos isso, e a solução que Deus nos apresenta para a nossa salvação no que se refere à humanidade. Então, nós observamos a incapacidade do ser humano para resolver a sua situação, do pecado, mas como Deus nos apresenta realmente uma alternativa para todas estas coisas. Convido os nossos irmãos para nós lermos também, que está no livro de Mateus, no capítulo 19. Convido a todos que possam abrir as suas Bíblias e realmente, com muito respeito e reverência, juntos nós podemos realmente fazer essa reflexão. O que é impossível ao homem e é possível a Deus realizar nas nossas vidas. Então, no capítulo 19, dos versos 23 a 26, convido a todos para que nos acompanhem nessa leitura, não é mesmo? Pode ser através do seu aplicativo, Bíblia Online, através do seu celular, do seu computador, ou realmente da Bíblia física. Livro de Mateus, Registros de Mateus, capítulo 19, dos versos 23 a 26, nos apresenta essa questão que nós vamos ler juntos neste momento. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: assim, quem pode ser salvo? E Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens. Então veja que os discípulos, através destas orientações do Messias diante deles, no que se refere a tudo isso, estava apresentando exemplos aos nossos irmãos naquela época. E então perguntaram: mas quem pode ser salvo? Poderia fazer, até porque uma pessoa rica, bem intencionada, poderia realizar grandes obras neste mundo. Vocês concordam? Mas veja que Jesus, olhando nos olhos dos seus discípulos, diante da pergunta: quem pode ser salvo? E o Messias então afirma: isto é impossível aos homens realizar isso por si mesmos, não é mesmo? Mas para Deus tudo é possível. Então nós observamos que Jesus não está falando só da impossibilidade daquele que é rico, que teria realmente condições financeiras de fazer muito pelos outros, principalmente pessoas bem intencionadas, no que se refere a estender a mão àqueles que estejam realmente carentes, mas ele está falando da impossibilidade de todos nós, independentemente da nossa condição financeira, do nosso bom coração, no que se refere a fazer
boas obras pelos nossos irmãos. Isso é consequência, meus queridos irmãos, da nossa condição de cristão. Veja que nós nos adequarmos a ter uma postura de solidariedade, fraternidade, empatia à dor daquele que sofre, é algo que passa a fazer parte realmente das nossas vidas e da nossa nova condição como nova criatura, como um vaso de honra agradável, como um vaso de honra diante do nosso Senhor, através de atitudes louváveis que sejam realmente agradáveis ao coração de Deus. Então, nós podemos substituir nessa passagem de Mateus capítulo 19, em que fala sobre a pessoa de posses, substituir essa expressão rico pelo seu nome. Exatamente, você que está nos ouvindo, e observe que você vai se encaixar perfeitamente nesta impossibilidade de trazer sobre si, através do que quer que você venha realizar nesse mundo, a própria salvação. Vamos ver como ficaria então Mateus capítulo 19, que diz o seguinte: Disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então veja que se você substituir isso buscando essa salvação através da força do teu braço, realizando boas obras, dependendo até da sua condição financeira, isso nos apresenta a impossibilidade real, enquanto nós, humanos, criaturas neste mundo, de nós realmente podermos realizar obras neste mundo que nos garanta a salvação, porque agora é que vem algo muito importante de ser analisado, que a nossa salvação está diretamente relacionada à graça de Deus nas nossas vidas. Então os discípulos ficaram, indagaram o Messias no que se refere a isso, mas então quem poderá ser salvo, salvar-se, salvar a si mesmo? Então Jesus, olhando nos olhos dos discípulos, disse: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então veja a profundidade disso quando nós observamos, essa questão, que seja você uma pessoa de posses ou não, você buscando realizar obras neste mundo, mesmo que tendo um coração abençoado, tendo boas intenções em relação a tudo isso, quando você se torna um servo de Deus nessa terra, a serviço do reino e do eterno, você irá consequentemente fazer parte de boas obras neste mundo, circunstâncias que são agradáveis ao coração de Deus, mas veja que a salvação, nestes termos que nós observamos, realmente está diretamente relacionado à graça de Deus em relação aos seus filhos, e nós vamos observar as razões pelas quais nós realmente precisamos compreender estes conceitos. Veja a importância disso para a sua vida. Existem pessoas que pensam que podem comprar, não é mesmo? Podem comprar, inclusive, existiram em outros tempos, hoje em dia não observo mais isso, pessoas que vendiam, um espaço no céu, um espaço na glória, ao lado de Deus. Então veja que essa questão, mesmo antes disso surgir na humanidade, a palavra do Senhor, que é imutável e vem realmente para esclarecer a humanidade acerca de todas as coisas, já previa que isso poderia acontecer, trazer isso para o coração das pessoas,
então vem esclarecer tudo isso. Então nós nos encaixamos nas palavras de Jesus, porque é impossível a nós nos salvarmos por nós mesmos. Toda tentativa de resolver o problema do pecado pela prática de obras meritórias ou posição religiosa é totalmente nula. Veja, a pessoa pode até mudar, e compreenda isso, o seu estilo de vida, o seu comportamento, mas não consegue resolver a questão do pecado. Mesmo que você se torne um adorador por excelência do nosso Senhor, você continuará sendo um pecador. Apenas o Messias, que esteve entre nós, o Verbo se fez carne, o Eu Sou, realmente viveu sem pecado neste mundo, e quando ele diz que vence o mundo, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Ele vence o mundo realmente nesse sentido. O como que ele vence o mundo, a maldade que há nesse mundo sem pecar, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, no seu coração, e vem nos apresentar a possibilidade de nós desenvolvermos um coração perdoador, de nós realmente buscarmos nos assemelharmos ao primogênito, ao Messias, ao Cristo. Mas qual o papel do Messias em tudo isso nas nossas vidas? Então veja que, mesmo que nós venhamos a colocar em prática o Evangelho nas nossas vidas, buscarmos nos assemelharmos a tudo que Deus vem nos apresentar através do Messias, não é mesmo? Para que nós venhamos compreender algo muito importante, essa reconciliação de todos nós, filhos de Deus, com o nosso Senhor, o nosso Deus. E nós observamos que é uma tendência que herdamos, uma propensão, uma tendência à maldade, uma condição interna que se exterioriza através de nós, a partir do momento que há a desobediência a Deus. Por mais que nós venhamos a buscar essa comunhão com Deus, nos tornarmos cristãos, respeitando valores e princípios acerca de todas estas coisas, deste Evangelho que me salva todo dia, que é capaz de salvar você todo dia, de apresentar uma mudança significativa na sua vida, dar sentido à sua vida, na condição que você se encontra. Mas nós, nesta propensão, nesta tendência da conduta humana influenciada pelo mal que há ainda neste mundo, nós acabamos ainda na condição, nesse momento da humanidade, não é mesmo? Caindo na desobediência no que se refere às coisas de estar relacionado ao que Deus espera da gente. Nós podemos acertar muito, nós podemos acertar 99,9% das nossas intenções do nosso coração, nas nossas atitudes, na nossa postura. Mas veja que muitas vezes pessoas renunciam a Deus e tudo que Deus significa nas nossas vidas. Nós renunciamos a Deus a partir muitas vezes de um pensamento, de uma palavra, momentos de ira, momentos que nós nos sentimos injustiçados, em momentos de ingratidão, quebras de lealdade, traições, quebras de confiança. Há tantas coisas neste mundo, meus irmãos,
nós ainda estamos sujeitos devido à influência do mal. No dia de hoje, nas 24 horas do dia de hoje, você pode ter se mantido na bênção, o maior número de horas que você realmente conseguiu se manter na bênção. Mas basta que você, muitas vezes, fique sabendo de uma notícia, acesse as mídias, não é mesmo? E leia uma reportagem de um fato extremamente repugnante, extremamente avassalador, algo que a Bíblia nos fala que nós veríamos algo realmente que nos sentiríamos escandalizados, não é mesmo? Então a nossa tendência e propensão da natureza humana naquele momento pode, em pensamento de repente, não é mesmo, nos vermos julgando aquele irmão que veio a realizar determinada atitude, pensar, mas essa pessoa precisa pagar algo que realizou em relação àquele inocente. Muitas vezes não é nem algo relacionado à sua vida, às suas batalhas, às suas tribulações, é em relação a terceiros. Então veja que quando nós observamos a profundidade do trabalho missionário do Messias, quem era o Mestre, quem é este Cristo, quem é o Cristo que veio para este mundo e viveu sem pecado, é exatamente o Messias que via tudo isso e não conseguia desenvolver em si mesmo sequer pensamentos relacionados aos irmãos que estivessem na condição de dor, seja como vítimas ou seja como acusadores. Imaginemos nós a cena da crucificação, em que o Messias estava na carne, passando por tudo isso, e de repente, quais foram as suas palavras? Pai, perdoe eles, porque não sabem o que fazem. Será que nós, meus irmãos, na condição humana que pertencemos, naquele momento de dor, diante da injustiça, de tudo que o Messias passou, que nós temos, registrado nas Escrituras, através da história, através de tudo que nós temos acesso, não é mesmo, nos dias de hoje, nós teríamos a condição verdadeira, não estou dizendo que palavras não possam ser ditas, mas na verdade aquilo que está no coração, algo real diante de Deus, sem qualquer máscara. Veja a intensidade, a pureza, o que é viver sem o pecado em si, vindo a este mundo, o Verbo se fazendo carne, o eu sou, para nos apresentar que é possível, sim, na condição humana, nos assemelharmos ao que o Messias representa e representou e vem representando assim, através da humanidade. Mas nós observamos que, querendo ou não, é algo da condição humana. O fato de nós exteriorizarmos essa desobediência à lei de Deus, aos ensinamentos do Pai, e essa impossibilidade que está em nós, enquanto criaturas, de embora nós tenhamos uma força de pensamento nos nossos corações, intenção focada, permanecendo em Deus para que Deus permaneça em nós, a palavra nos diz, quando os discípulos perguntam ao Mestre, como poderemos então fazer para que nós venhamos, a desenvolver essa questão
Poderemos nos salvar? Então o Messias diz o quê? Impossível ao homem, mas possível a Deus. Então, como somos salvos? De que forma somos salvos do pecado e da morte? Em Efésios, convido para que nós possamos ler juntos, meus queridos, lá no capítulo 2, segundo, os versos de 8 a 10. 3 versos. Vamos juntos? Leiam conosco. Veja o que diz a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 10. Como podemos ser salvos? Diz o seguinte: porque pela graça, meus queridos, sois salvos. Muito bem. E continua. Mediante a fé. E continua. E isto não vem de vós. Não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, como cristãos, com certeza realizaremos boas obras, consequência da nossa condição de cristão, de nova criatura, de nos observarmos como vaso de honra diante do nosso Senhor, que nós estamos neste mundo não para envergonhar ao Pai, mas para sermos agradáveis diante do Senhor, para que não venhamos a escandalizar o Evangelho. E veja que a palavra nos apresenta. Você realiza muitas boas obras como exemplo de quem tem melhor condição financeira. Será que a nossa condição humana não iria querer se gloriar disso? Eu contribuo mais ao templo que pertenço do que aquele irmãozinho que, com muita dificuldade, reúne algumas moedas para contribuir, e esse é o seu máximo, para contribuir na obra. Por exemplo, os templos que precisam ser custeados, para poder estar sempre levando através de pessoas, que são levantadas a serviço da palavra de Deus, como missionários, pastores, evangelistas, não é mesmo? Então veja que a nossa condição humana, na sabedoria de Deus, isso é amor de Deus, de um Deus que cuida, de um Deus que não quer que nós venhamos a nos enganar, de que através de boas obras que de repente eu tenha mais condição de realizar na vida de alguém do que aquele meu irmão, que muitas vezes pode ser que não tenha toda essa condição de fazer ou não tenha tempo de realizar em relação a tudo isso. Então, eu me salvo? É assim que funciona? Não. Segundo a palavra de Deus, e é nisso que cremos, porque nós cremos na palavra do Senhor. Veja que a graça, a nossa salvação, é dom de Deus. Então, essa passagem é muito interessante, que você destaque na sua Bíblia, você anote, que você leve consigo. Isso evita muitas vezes, meus queridos, de que pessoas, dependendo da condição que ocupe, não é mesmo, venham muitas vezes cair na questão da vaidade.
por exemplo. Então veja que o cargo que você ocupa, meu irmão, os títulos que você carrega, os diplomas que você tem, as obras que você realiza, preste muita atenção no que diz a palavra de Deus no dia de hoje para você. Neste tempo de preparação nas nossas vidas até o dia da glória, neste trabalho missionário, além fronteiras, veja o que diz a palavra do Senhor e fiquemos atentos a isso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso, a graça, não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus, o dom de Deus, a tua salvação, não vem de obras para que ninguém se glorie. Deus já sabia, sempre soube, sabe de todas as coisas neste mundo. Não é mesmo? Que pessoas muitas vezes se utilizariam da sua condição, do seu cargo, da sua condição diante da vida deste mundo e das pessoas para de repente apontar em relação àqueles menos favorecidos neste mundo, para querer entender que são merecedores mais do que eles. Somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Somos, sim ou não? E que bom que seja assim nas nossas vidas. Boas obras que se apresentaram através do Messias, inclusive no seu trabalho missionário fantástico, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que palavra para todo aquele que pensa que juntando, mesmo que junte, seja essa a condição, tesouros aqui nessa terra e em determinada fase da sua vida, já viram isso? Pessoas que muitas vezes até sabem que existe um Deus, está distante, muito longe, mas sabem que existe esse Deus, levam as suas vidas de qualquer jeito. Mas chega uma fase da vida que algo que nós cristãos compreendemos como sendo o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, faz com que no seu coração muitos sintam até um desconforto em ter tanto diante de irmãos que muitas vezes não têm nada. Tem muito pouco. Então, em um ato, muitas vezes inexplicável, muitas vezes serve até de matéria de jornais, não é mesmo? Bilionário doa 90% da sua fortuna para determinadas obras sociais, hospitais, enfim, missões. Quando compreendem a brevidade da vida, que de nada levarão aqui desta terra, e o que realmente construíram, qual é o seu legado, como vão realmente serem entendidos na sua essência diante de Deus. E pensam muitas vezes, e alguns se vangloriam disso, que fizeram a sua parte,
e por isso estão salvos? Merecem serem salvos? Calma, a salvação é algo que vem de Deus, não é de nós. É um dom de Deus, que muitas vezes aquele irmãozinho que na dificuldade da vida, do dia a dia, aquela moedinha que auxiliava, que era tudo que ele realmente muitas vezes ficava em maior dificuldade, mas com o intuito de ajudar outras pessoas, também tinha o seu valor aos olhos de Deus como boa obra de um cristão, de alguém que compreende qual é o seu papel neste mundo, de auxílio, de estender a mão ao próximo, solidariedade, empatia à dor alheia. Isso é algo muito maior no que se refere à condução das nossas vidas neste mundo, a nossa condução humana, que, querendo ou não, acaba também influenciando a nossa condição enquanto pessoas aqui neste mundo. E veja que interessante nós observarmos também o que a palavra nos diz. Quando alguém aceita o dom da salvação oferecida por Deus, ele é considerado inocente. Observem essa palavra, como se nunca tivesse cometido nenhum pecado, ou seja, aí é que vem a questão de hoje. Ele é justificado, considerado justo pela fé no nosso Senhor. Então veja que a salvação, meus queridos, a real salvação, é uma dádiva de Deus ao ser humano, conhecida como graça ou dom imerecido, que não somos merecedores. Não é por merecimento que seremos agraciados. Então a salvação é um presente que Deus nos oferece através de Jesus. É possível porque a justiça de Deus, e preste muita atenção nisso, ela é diferente da justiça humana. Compreendem? Veja que a justiça de Deus ela é diferente. Tanto que quando nós nos sentimos injustiçados neste mundo, Deus nos apresenta a palavra, o Filho. É como se essa causa não fosse sua. A justiça é minha. Sabe quando você tem pessoas que se levantam e se colocam na condição de seus inimigos e buscam destruir você? Então, é diante destas coisas que nós precisamos observar a influência do mal na vida das pessoas que se levantam contra você, contra o teu propósito, contra o evangelho que você prega, que você acredita, que você busca levar às pessoas uma mensagem de amor, de fé e esperança, como servo do reino do Altíssimo, do Eterno, a serviço de Deus, com um único objetivo, para a glória dele, para que as pessoas sejam tocadas nos seus corações e se aproximem de Deus. Então, na nossa Constituição, existe um princípio chamado, intranscendência da pena, que na verdade quer dizer algo como o seguinte: não aceita que uma pessoa substitua o culpado cumprindo a pena no lugar dele.
que quer dizer com isso? De repente, vamos pegar um exemplo bem prático. Quantas mães sofrem tanto em verem os seus filhos em caminhos equivocados neste mundo. Mas nós temos um princípio que é resguardado na nossa Constituição, que se chama intranscendência da pena. O que é isso? Por maior que seja o amor, condições que nós possamos observar nesse mundo, ninguém pode chegar lá e dizer: embora meu filho seja culpado de algo, eu quero cumprir a pena, né, no lugar dele. Isso é algo que está na nossa Constituição. Então veja que a lei humana, na lei humana, que nós estamos vendo esse exemplo, na nossa Constituição, por exemplo, né, essa substituição seria considerada uma injustiça. Com a justiça de Deus, fiquemos atentos a isso. Na lei humana, segundo o que nos rege como cidadãos, ninguém pode fazer isso. Não é permitido. Seria algo muito injusto, inocente, não é verdade? Cumprir a pena de alguém que se considera ou que se constatou ser culpado. Mas com a justiça de Deus, como nós já falamos aqui hoje, que é bem diferente da forma como nós observamos o mundo, não acontece assim. Ele aceita. E você sabe do que eu estou falando. Ele aceita. Ele aceita que um ser totalmente inocente receba a culpa e cumpra a pena de outra pessoa totalmente culpada. Vem alguém à sua mente, inocente, que levou sobre si os pecados deste mundo por você. Então, na verdade, Deus faz uma troca, pois a vida do inocente, do Cristo, do Messias, é oferecida no lugar do culpado que deveria morrer, estaria condenado a princípio, e este então passará a ter uma nova vida, como uma nova criatura diante de Deus, como inocente, por um inocente que morreu no seu lugar. Essa é a mensagem da cruz, meus queridos, que nós não podemos esquecer. Veja como Deus, na sua imensa sabedoria, misericórdia e amor pelos seus filhos, quão grande a mensagem da cruz, que nós jamais devemos nos esquecer disso nas nossas vidas, o sacrifício do Messias pela humanidade. Então veja que essa justiça quer dizer íntegra, completa, em conformidade com a lei, perfeita obediência aos requisitos da lei. Então o justo representa a pessoa que é obediente, correta, nos pormenores da lei. A lei humana não permite que um inocente cumpra a pena, seja crucificado no lugar daquele que é culpado. Mas Deus, com o intuito de nos dar uma chance da nossa redenção, apresenta o Messias, o primogênito, o seu filho, para que levasse os pecados deste mundo e nós tivéssemos então uma nova chance. E por isso que nós temos que reverenciar e compreender quem é o nosso Salvador, o único, o suficiente, nosso Salvador, o único e suficiente mediador entre nós e Deus, o Cristo, o Messias. Então, nós observamos que quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele toma sobre si, meus irmãos, toda a vida de pecado
que nós estamos levando até o momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós estamos realmente compreendendo a justiça de Deus nessa troca. Nós estamos aceitando o Messias como nosso Salvador, em que Ele, inocente, toma sobre si os nossos pecados e nós temos a chance de nos tornarmos uma nova criatura, um vaso de honra diante do Senhor, agradável aos olhos de Deus. Então Deus oferece a sua justiça, a sua obediência através do sangue do seu Filho derramado na cruz, a mensagem da cruz para mim e para você. Por isso a importância desse evangelho que me salva todo dia, é capaz de salvar você todo dia. Declare que Jesus é o teu Salvador, porque Ele, como inocente, veio. O Verbo se fez carne, habitou entre nós o Eu Sou, para levar sobre si os pecados deste mundo, para que nós pudéssemos ter uma nova chance. Então, esta salvação é dom de Deus, não é porque você merecia isso. É pelo amor, pela sabedoria, pela misericórdia do nosso Senhor. Então, Cristo promove a paz entre nós e Deus. O pecado que nos separava de Deus foi lançado sobre o Cristo, e agora sim nós podemos viver, meu irmão, uma nova vida de obediência, de paz, no poder do Espírito Santo do nosso Senhor, o Espírito da verdade na sua vida. Tome posse, declare que Jesus é o teu Salvador, reconheça o sacrifício do Messias para que você tivesse vida. E por isso nós não devemos considerar a obediência a tudo que Deus espera de nós nas nossas vidas todos os dias como um sacrifício, mas sim porque somos justificados pela fé, por essa reconciliação com o nosso Deus através do sacrifício do Messias, que recebe o nome então dessa justificação, dessa justiça que Deus faz com que isso aconteça nas nossas vidas. Veja a importância de tudo isso, da graça do nosso Senhor, da misericórdia de Deus, do amor incondicional do nosso Deus, desse Deus que eu sirvo, um Deus que cuida de mim, que cuida de você. A importância de tudo isso nas nossas vidas, e que você tem sim uma nova chance, independentemente do que você tenha sido até hoje, meu irmão. A partir do momento que você declare, que você entregue a sua vida nas mãos do nosso Senhor e reconheça que o Messias é teu Salvador, pela justiça de Deus, o inocente é crucificado, o seu sangue é derramado na cruz para que você seja um vaso novo, uma nova criatura, e se reconcilie com Deus e possa viver a obediência das Escrituras Sagradas na sua vida. Amém, meus queridos? Esse é um trabalho que nós buscamos desenvolver como testemunho do que nós já vivemos nas nossas vidas. Nos reconciliamos com Deus, entregamos as nossas vidas e entendemos a importância de declarar que o Cristo é nosso Salvador. A importância disso tudo nas nossas vidas. Então, no dia de hoje, meus queridos, neste tempo de preparação nas nossas vidas, neste trabalho missionário além fronteiras, nós convidamos você para que nós possamos entrar em oração pelas nossas vidas, pela sua vida nesse momento, para que você possa reconhecer a importância do Messias, do nosso Salvador, desse inocente que, através da justiça de Deus, por todos nós, leva sobre si todo o pecado,
a morte, para que nós possamos, através do dom de Deus, sermos salvos de forma não merecida, de forma imerecida. Não somos merecedores, porque a salvação que vem de Deus para as nossas vidas não vem de nós mesmos, independentemente das obras que nós possamos realizar, porque nos tornemos cristãos, desenvolvemos um coração perdoador e nos tornamos vaso de honra diante do nosso Senhor, passamos a ser novas criaturas, para não envergonharmos ao nosso Deus, porque nós amamos o nosso Deus e Ele é a nossa prioridade nas nossas vidas. E nós amamos a Deus não pelo que Ele é capaz de fazer por todos nós, mas nós simplesmente amamos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa nas nossas vidas. Que nós somos servos do Senhor a serviço do reino, do eterno até o dia da glória, porque essa é a nossa maior recompensa nas nossas vidas. Então eu convido, meus queridos, a todos para que deixem o seu nome para a oração, mentalize aqueles irmãos que estejam precisando desse momento, serem tocados pelo poder do Espírito Santo nas suas vidas, para que tenham esse encontro, reconheçam quem é este Deus, reconheçam quem é o Messias, qual a mensagem da cruz nas suas vidas e possam realmente ter uma vida nova através da justiça de Deus, porque pela justiça dos homens o inocente jamais poderia cumprir a pena no lugar de alguém que é culpado, mas pela justiça de Deus, por amor, sabedoria, misericórdia por todos nós, Deus, o Messias, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, venceu a maldade desse mundo, venceu a morte, está à destra do Pai, preparando o seu retorno até o dia da glória, em que estaremos todos juntos e queremos que você esteja conosco, juntinho, e por isso oramos pela sua vida, meu irmão. Amado Deus, nosso Mestre Jesus, como é bom poder, Senhor, chamar o Senhor para esta conversa, estar contigo, meu Deus, nesse momento, através da forma como o Senhor nos permita chegar ao coração das pessoas. Como é bom, Pai, poder estar contigo, a serviço do reino, sermos servos do Senhor, a serviço do reino, a serviço do eterno, Pai. Como nos sentimos felizes em priorizar os nossos dias, em que o nosso tempo é seu, meu Deus, nas nossas vidas. E nós viemos no dia de hoje, Pai, com amor, reconhecimento pela Tua justiça, pelo Teu amor, sabedoria e misericórdia pelas nossas vidas, Pai. Através do Messias, através da mensagem da cruz, a possibilidade da nossa salvação, em que o inocente teve o seu sangue derramado na cruz para levar os nossos pecados, cumprindo a pena, as penalidades dos nossos pecados sobre si, para que nós então tivéssemos essa redenção, essa reconciliação contigo e uma nova chance. Por isso nós declaramos, Pai, que o Messias é o nosso Salvador, que só o Senhor é Deus e nós
acreditamos muito, meu Deus, no Teu poder sobre as nossas vidas, em que ainda estamos aqui neste mundo sob a influência do mal, nas nossas vidas, mas o Senhor nos transformou em pessoas diferentes. Nesse momento, alguns irmãos podem estar condicionados à influência do mal nas suas vidas, sem força de lutar, sem força para pedir socorro diante das tribulações que estejam passando, meu Deus. Mas nós temos, Pai, nós temos a força que o Senhor nos dá todos os dias, em que o Senhor nos dá uma nova chance, um sopro de vida, para que nós venhamos a continuar com o nosso trabalho missionário além fronteiras, buscando fazer com que as pessoas sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo nas suas vidas e possam ter essa reconciliação contigo, Senhor, para que compreendam o sentido das suas vidas, que só o Senhor é Deus, que o Messias é o nosso Salvador. Por tudo que nós falamos hoje, a compreensão da mensagem da cruz, e que isso possa chegar, meu Deus, um número maior de pessoas, o coração das pessoas, o ide, o pregai o Evangelho através das nações. E é por isso que nós estamos aqui, meu Pai, cumprindo o nosso combinado, 24 horas no ar, buscando levar uma palavra de fé e esperança para a vida das pessoas, em que nós buscamos compreender que todos nós somos irmãos e passamos por dores devido ao fato de estarmos submetidos aos sistemas, coisas deste mundo. O que é impossível a nós é possível ao Senhor. Nós podemos dizer que são milagres, meu Pai. Para nós são milagres do Seu poder nas nossas vidas. Mas o Senhor apenas vem e faz. Toca na vida, meu Pai, das pessoas que estão conosco, que permaneceram com a gente até esse momento. Restaura, Senhor, a vida dos nossos irmãos, exatamente, pontualmente, na sua necessidade, naquilo que possa estar afligindo os seus corações, as suas mentes, o seu físico. Onde quer que os nossos irmãos possam colocar os seus pés, as suas mãos, a sua mente, o seu coração, que seja para bênçãos e vitórias nas suas vidas. Prepara, Senhor, prepara o coração das pessoas para a grandiosidade de todo o propósito de bênçãos e vitórias que o Senhor já tem preparado para alcançar a todos nós. Estamos aqui, Senhor, buscando sermos cada vez mais habilitados e capacitados para estarmos a serviço do Teu reino, Senhor, para a Tua glória, a serviço do Teu reino, do eterno, até o dia do nosso reencontro, em que o mal não fará mais parte deste mundo. Oramos, Senhor, pela vida de todos os nossos irmãos, nas suas carências, necessidades, que estejam nesse exato momento levando a Ti os seus pedidos diretamente através do nosso único e suficiente Salvador, o Cristo, o Messias. E oramos, Pai, também por todos os nossos irmãos que nós amamos, mas em especial por todos aqueles que precisam muito do nosso amor. E como precisam, Pai, do nosso amor, porque estão perdidos nesse mundo, muitas vezes se levantam na condição de nossos inimigos, inimigos do Teu Evangelho, Senhor. Não sabem o que fazem, perdoa, Pai, como Cristo
pediu àqueles que estavam ao pé da sua cruz, no Calvário, o Cristo Messias, o inocente que teve seu sangue derramado para levar sobre si os pecados deste mundo, na sua imensa dor, pediu que fossem perdoados aqueles que não sabem o que fazem. E como nós temos, Senhor, ainda neste mundo, pessoas que estão nessa condição, que são nossos irmãos, estão infelizes, estão sofrendo, sobrecarregados, e não compreendem a leveza e a paz do cristão, não compreendem como o cristão enfrenta as tribulações deste mundo dando glória a Deus. Então acabam carregando as suas vidas de sentimentos de amargura, de revolta, de inveja, sentimentos negativos, acabam somatizando doenças, acabam envenenando as suas próprias vidas e são nossos irmãos, meu Deus. E é por eles que nós oramos, para que eles tenham vida, para que eles saiam das trevas, e nós entregamos todos aqueles que se levantam contra nós, que querem o nosso mal. Nós oramos pelos nossos irmãos para que eles tenham vida, para que eles tenham vida, que eles possam encontrar o caminho, a vida, a verdade que está em Ti, Senhor. Que possam ser felizes como nós somos, que possam ter a prosperidade nas suas vidas que nós temos, que possam receber de Ti os planos e propósitos que o Senhor tem para entregar nas suas vidas, assim como nós recebemos de Ti, Senhor, todos os dias, bênçãos e vitórias nas nossas vidas, e não nos sentimos abalados ou enfraquecidos diante das dificuldades deste mundo. Nós oramos pelos nossos irmãos que precisam desse amor, essa causa, meu Deus. Embora nós estejamos buscando tocar o coração das pessoas, existem irmãos que têm um coração duro, pessoas que estão realmente sob a influência do mal nas suas vidas, e que somente o Senhor, através do poder do seu Santo Espírito, é capaz de resgatar, de transformar este vaso sem sentido neste mundo em um vaso de honra diante de todos nós, diante do Senhor, agradável a Ti, meu Deus. Que possam essas pessoas vir para o nosso lado, Pai, junto contigo, juntinho, permanecendo em Ti, para que o Senhor permaneça neles e nós possamos estar todos juntos no dia da glória, para a Tua glória, e assim por toda a eternidade, meu Deus. Agradecemos imensamente a todos os irmãos que estiveram conosco até então. Amém. Graça e paz para as nossas vidas. Então, a todos os nossos irmãos que estão compartilhando esta mensagem, ao menos com uma pessoa a mais, através das suas redes sociais, toda a nossa programação, os links das nossas redes nas suas listas de transmissão no WhatsApp, nos meios de comunicação, através das nossas plataformas digitais, aplicativos do celular, para que cada vez mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem do Espírito Santo, do nosso Deus nas suas vidas, esse Deus que cuida, esse Deus que cuida de mim, que cuida de todos aqueles que se levantam através dos seus testemunhos que você ouve por aí, que são a verdade do que Deus transforma nas nossas vidas, e nós queremos que também você faça parte disso. Ok, meus queridos? Agradecemos imensamente pela sua audiência. Aba RTV. Informação e missão sem fronteiras.